Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Magno Vignoli, eu sou especialista de projetos da Fractal. Estou aqui na Fractal já tem 4 anos e 3 meses por aí. Nesses 4 anos e pouquinho, foram mais de 125 implantações que eu já realizei, diversos tipos de cliente, diversos tipos de segmento diferente. Eu sou oriundo também da área de manutenção, tá? Sou formado em automação industrial. Então, eu gosto sempre de trazer essas informações, até para vocês conhecerem, saberem da realidade, tá? Como eu sou oriundo da área de manutenção, eu também reconheço assim, muitas dores que vocês têm hoje no dia a dia, né? Então, acho que isso é interessante. Eu trabalhei por 8 anos, eu tenho 12 anos na área de indústria, 12 anos e um pouquinho, foram 8 anos na parte de automação, instrumentação elétrica, plataformas da Petrobras, terminais, refinaria. Então, assim, conheço, entendo muito das dores de vocês, tá? Então, estou aqui para, mais uma vez, hoje com o nosso módulo 3, tá? Hoje é o nosso módulo 3, onde nós vamos falar sobre o módulo de tarefas, ok? E no módulo de tarefas, a gente vai falar da parte de planos de manutenção preventivo, planos de manutenção corretivo também, como trabalhar com OS corretivas, tá? E vamos falar também do módulo de solicitação de serviço. Então, é um módulo de chamado, né? Onde o pessoal os operadores ou os clientes internos ou externos vão abrir chamado para a sua equipe de manutenção, para o pessoal planejar, executar e atender as solicitações, as demandas, tá? Esse modo de solicitação de serviço é interessante porque é muito comum eu lidar com pessoas com empresas que contrataram Fractal, estão implantando, e é muito comum eu ver que o pessoal trabalha com a solicitação de serviço via WhatsApp, telefone, e-mail. Então, o Fractal chega também para trazer essa solução para vocês, tá? Bem, pessoal, como muitos já sabem, nós temos a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Na sessão de perguntas e respostas, nós abrimos na parte final do webinar e, através da sessão de perguntas e respostas, a gente vai abrir para as dúvidas de vocês. Nós vamos entrar aqui nos assuntos daquilo que é proposto para hoje, tá bom? Então, aqui, ó, vou logar no Fractal aqui. Tá vendo? Então, vamos lá. Beleza. Então, aqui eu estou na página inicial do Fractal, tá bom? Então, aqui, como eu sempre falo, como eu sempre trouxe para vocês nos outros webinars, nas outras reuniões, aqui é só um resumo, tá? Não são todos os relatórios que o Fractal tem. Nós vamos falar amanhã sobre o módulo de relatórios, que é o módulo de Business Intelligence, tá? Mas vamos lá. Hoje a proposta é falar do módulo de solicitação de serviço e do módulo de tarefa, tá? Eu vou separar o assunto, pessoal. Primeiro, a gente vai falar só da parte de corretiva, tá bom? Porque aí eu falo de OS corretiva, falo dos chamados, ok? E em seguida a gente fala da parte de preventiva, da parte de calendário. Eu vou ensinar como gerar OS, como executar OS, como verificar, finalizar OS, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar falando pelo módulo de chamado, ok? Que aí a gente já emenda com a parte de OS corretiva. Então vamos lá. Vamos imaginar que a tua bomba, inclusive eu criei uma bomba ontem, né, de exemplo, eu vou até usar ela aqui no exercício hoje. Vamos supor que a sua bomba estava operando e de repente a bomba parou, deu problema. E aí a sua equipe de operação ou seu cliente, de alguma forma, interno ou externo, tá? Ele precisa abrir um chamado. Poxa, a bomba parou de operar, está com problema. Eu quero avisar, eu quero notificar a equipe de manutenção para que a equipe de manutenção possa realizar uma checagem, uma corretiva, uma inspeção e por aí vai. Então, como que eu vou criar esse chamado? Eu vou clicar no canto superior esquerdo, venho aqui no módulo de pedidos, solicitação de serviço. Tá vendo? Então, aqui é o módulo de chamado. Tá vendo? Então, aqui é o módulo de chamado. Então, nesse módulo aqui, eu vou clicar aqui, ó. Para eu criar um chamado, eu clico no canto inferior direito.
tá? Eu já vou mostrar para vocês. Mas percebam aqui que aqui eu já tenho diversos chamados criados, tá? São chamados aqui de treinamento que eu dou, uma série de coisas. Tá vendo? Então tem diversos status do chamado, tá? Mas, Magno, eu quero criar um chamado novo. Então eu venho aqui no canto inferior direito, clico em adicionar. Tá vendo? Venho aqui em descrição, beleza? Então eu vou colocar aqui, bomba parou de funcionar. Ó. E agora, o próximo passo, eu vou apontar o meu ativo, tá? Qual é a bomba? Nós criamos uma bomba ontem, acho que eu criei a bomba centrífuga outubro, um negócio. Aqui, ó, bomba centrífuga, tá vendo? Então, eu vou apontar a minha bomba aqui. Ok. Pessoal, só isso daqui já seria suficiente para você abrir um chamado. Esses são os únicos campos que são obrigatórios, beleza? Que é a descrição e o ativo. Porém, para ficar um chamado mais completo, você pode aqui em cima ó, anexar uma imagem. Ó. Já para informar para a pessoa, vou botar uma bomba qualquer. Poderia ser uma imagem, pessoal, sei lá, do curto-circuito da bomba, ou a bomba quebrada, seja o que for. Poderia ser uma imagem do problema, e não da bomba em si. Eu só peguei um aqui de exemplo, tá? Aqui embaixo eu posso pôr um comentário também, ó. Após a queda de energia, a bomba parou de funcionar. A bomba parou de funcionar. Pronto. Tá vendo? Então é um comentário, por quê? Se a pessoa que vai executar uma corretiva, se ela vai executar uma corretiva, ela tem essa informação aqui, opa, depois que teve uma queda de energia, ela parou de funcionar. Então, talvez ela vai começar olhando pela parte elétrica e por aí vai. É uma dica, tá? Quanto mais informação, melhor. Aqui é a data do incidente, tá? Então, eu estou abrindo o chamado. Se você perceber, tem duas datas no chamado. Data da criação do chamado. Esse aqui, ele está amarrado ao meu... quando eu dou o clique aqui... Fecha, por favor. Quando eu dou o clique aqui para criar o chamado. E logo aqui embaixo, data de incidente, isso daqui eu posso mostrar, eu posso preencher na hora, tá bom? Data do incidente, ó, eu posso abrir o chamado agora às 11h17, mas de repente o problema aconteceu, cara, 9 horas da manhã. Tá vendo? Entendeu? Então, só abrir o chamado agora, tá? Posso preencher se é urgente ou não, tá? Vou colocar que é urgente. Aí, aqui embaixo, você tem o campo de informações avançadas. Como eu falei, pessoal, só repetindo aqui, que eu acho muito importante, os únicos dois campos obrigatórios no chamado são o campo de descrição, com o título do chamado, e o campo de ativo. Inclusive, colocar o ativo como obrigatório ou não é algo configurável. Nós falamos isso no primeiro dia, tá? Eu já vou dar uma dica para vocês, como especialista de projetos da Fractal. Sempre configure para a pessoa obrigatoriamente informar o ativo. Vou ser bem sincero. Eu acho que a pessoa está abrindo um chamado e pedindo para você fazer a manutenção. Eu acho que o mínimo que a pessoa pode informar é qual é o ativo, né, gente? Então, abre um chamado, imagina, você tem 50 ar-condicionado numa empresa. Aí a pessoa abre o chamado lá, ar-condicionado parou de funcionar. Cara, mas qual é o ar-condicionado? Então, eu sempre coloco como obrigatório, tá? Aí logo aqui embaixo, informações avançadas, vai estar o nome do requerente, que sou eu, né? Eu que estou abrindo chamada, poderia botar o meu e-mail aqui, a referência, posso pôr alguma referência, e aqui embaixo, que é muito interessante, inclusive isso aqui é desenvolvido durante a implantação, que são esses três campos, tá? Esses três campos também vão aparecer na ordem de serviço, né? Só que lá o nome vai ser grupo, vai ser tipo, né? Mas assim, nas implantações, eu sempre trabalho isso aqui com muito cuidado. Eu falei ontem em catálogos auxiliares, né, sobre grupo, classificação 1, classificação 2. Na verdade, na segunda, né, no modo de configurações, eu falei sobre catálogos auxiliares. Aqui, você pode criar, a partir disso aqui, você pode criar métricas também dos seus relatórios.
a partir do apontamento que é feito aqui. Por exemplo, vamos supor que na sua empresa você tem um fractal para fazer gestão de manutenção da área de facilities e gestão também dos ativos industriais. Magno, eu quero um relatório no final do mês de quantos chamados foram criados para facility e de quantos chamados foram criados para industrial. Então, você pode vir aqui no grupo. Se eu clicar aqui, vai aparecer um monte, tá vendo? Já tem um monte aqui criado. Porque, como eu falei, é uma base de treinamento. Agora, olha aqui, ó, tem o industrial e tem predial, tá vendo? Então, quando a pessoa estiver abrindo o chamado, ela pode informar se é industrial ou se é predial. Vou pôr aqui que é industrial. Então, a partir dessa ideia aqui, você vai conseguir gerar esse relatório no final do mês. Quantos chamados foram abertos para industrial, quantos chamados foram abertos para predial. Aí você tem a classificação 1. Na classificação 1, eu gosto de colocar aqui, assim, já tive vários exemplos com vários clientes diferentes. Já tive cliente que no classificação 1, ele colocou a disciplina desses chamados: elétrica, mecânica, hidráulica, civil, serviços gerais. Então, ele criou as disciplinas para que ele possa chegar no final do mês e ver quantos chamados tiveram de elétrica e por aí vai. Na classificação 2, lembrando, pessoal, que esses campos aqui, você que define. Quando você contratar o Fractal, todos esses campos aqui, grupo, classificação 2, vão vir em branco. Tudo isso que está aqui foi eu que criei, tá? Então, você conversa com a sua equipe, tá? E define o que você sempre tem que pensar, o que vocês querem de relatório. Pô, se chegar no final do mês tiver 150 chamados, qual tipo de relatório que a gente gostaria? Como que a gente gostaria de separar esses chamados? Industrial e predial? Beleza, então a gente já vai criar isso como um grupo, por aí vai, tá? Então, assim, na classificação 2, eu já tive um cliente que usou esse modelo que eu achei bem legal, ó. Parou a produção e não parou a produção. Porque quando alguém estiver abrindo um chamado, tá? Ele vai informar se aquele problema no ativo chegou a parar a produção ou não. Até porque aí você pode dar um atendimento especial. Vou dizer que parou a produção, tá? Porque depois você pode aplicar filtros a partir disso aqui. Aqui você pode habilitar o seu GPS, ele já vai pegar o seu endereço, ó. Tá aqui, tá? Beleza. Feito isso, pessoal, você vai clicar em salvar. Então, nesse momento aqui, o chamado está aberto. Aqui já dá para separar o treinamento em 2 passos, né? O treinamento do chamado. Esse treinamento que eu fiz é de abertura de chamado. Que basicamente vai ficar com a sua equipe, com a equipe que seja, como eu falei, um cliente da manutenção, seja um cliente interno, externo, um operador, ou um cliente externo que você presta serviço, né? Porque a gente temos clientes aqui que eles fazem gestão dos próprios ativos e temos também parceiros na Fractal que fazem gestão de ativos de terceiro. Então, esse treinamento aqui é para quem vai abrir chamado. Então, quando você precisar treinar a equipe, gente, é muito simples abrir um chamado. Demorei só mais um pouquinho, porque eu fui explicando detalhadamente campo a campo, tá? Aí agora vem o segundo momento, que é o seguinte: criar um chamado para mim. Então, estão falando que a bomba parou de funcionar. Deixa eu abrir, eu posso clicar no chamado e abri-lo para ver os dados, tá? Tá aqui, ó, bomba centrífuga, ok? Tá aqui a foto da bomba. Se eu clicar em informações avançadas, ó, vai ter o endereço, vai ter o grupo, classificação I2, tá? Vai ter uma observação aqui. Então, beleza. Você pode dar um primeiro atendimento a esse chamado de 2 formas diferentes, tá? A primeira é você pegando esse chamado, já transformando em tarefa em OS e liberando para execução. A outra é o seguinte, é você mudando o status do chamado, mas não convertendo ele ainda num serviço, tá? Que seria o seguinte, vamos imaginar que você recebeu esse chamado aqui, ok? E você quer dar um primeiro atendimento, você quer avisar o cliente, ó, recebi seu chamado, ainda não tem uma previsão de execução, mas já estamos nos planejando e nos programando para atendê-lo, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar no chamado, e aí você vem aqui, ao invés de converter em OS para execução, você pode primeiramente aqui mudar de status. Você pode mudar o status dele para em processo, por exemplo, tá vendo? Ó, e botar uma nota aqui. Recebemos seu chamado e estamos trabalhando para atendê-lo. Data prevista para o dia, sei lá, 5 de novembro.
Entendeu? Então, assim, eu não joguei ele ainda para tarefa pendente, para OS, não joguei ele ainda para minha carteira de atividades, tá? O que eu fiz aqui foi dar um primeiro atendimento. Olha, recebemos seu chamado, não temos como resolver ainda, mas estamos trabalhando para atendê-lo. A previsão de data é dia 5 de novembro, entendeu? E vou salvar. Inclusive, se eu vier aqui ó, em status de solicitação de serviço, você vai perceber que ele já mudou o status de aberto, tá vendo? Mudou o status de aberto para em processo. E está aqui o feedback. Feedback da minha equipe, olha aqui, ó, ele estava em aberto e agora está em processo. E a partir desse status, vocês podem gerar uma conversa. Então, o cliente que abriu um chamado poderia vir aqui, ó, clicar em comentário, e aí você pode gerar uma conversa aqui dentro, tá bom? Eu gosto muito disso aqui, aconselho vocês a trabalharem por isso aqui e não pelo WhatsApp, tá bom? Mas é só uma dica, beleza? Aí aqui, se eu clicar em anexo, eu vou ver as fotos, as imagens, ó, tá aqui, da bomba. Se eu clicar, eu já abro a imagem. O meu chamado está aqui, está em processo. Beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte. Antes de eu tratar esse chamado e levar para a área de OS e executar, vamos supor que você queira filtrar aqui todos os chamados que estão abertos, que você ainda não deu nem primeiro atendimento. Então, você clica aqui em filtro, vem aqui ó, em status e bota aqui ó, em aberto. Tá? Aqui. Aí ele vai aparecer todos os chamados que não foi dado nem o primeiro atendimento, tá vendo? Tá? Isso aqui é muito importante, você trabalhar com esses filtros. Agora é o seguinte, tá? Eu preciso agora, Magno, pegar esse chamado e converter numa tarefa, numa OS e liberar para execução. Como que eu faço? Você vai fazer isso através desse ícone aqui, ó. Ó. Você vai clicar nesse ícone aqui, programar tarefa, tá vendo? Então, quando eu clico aqui em programar tarefa, eu estou pegando esse chamado e estou convertendo ele numa tarefa ou numa ordem de serviço, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já estou gerando um serviço corretivo. Então, eu vou clicar aqui em próximo, tá? Tem essa perguntinha aqui, ó. O ativo falhou? Ó, o ativo falhou, eu vou deixar para falar quando a gente for converter a tarefa em OS. Porque aqui, como é um chamado, às vezes você nem sabe se o ativo ainda falhou. Você tem que ir lá fazer uma visita, tá? Mas eu vou deixar para falar aqui na frente, vocês vão entender já já, tá bom? Então aqui agora ele vai perguntar, eu estou convertendo esse chamado em tarefa, e ele está perguntando qual é o tipo da tarefa, ok? Eu vou colocar aqui que ela é uma corretiva. A gente falou isso aqui na segunda-feira, tá? Dos catálogos. Tudo isso aqui que está aparecendo aqui no preenchimento foram vocês que vão criar mesmo. Classificação 2, vou colocar aqui que é uma de elétrica. Aqui você pode preencher a criticidade, vou botar aqui a criticidade alta, duração estimada. Vou botar aqui o serviço deve durar aproximadamente 2 horas, tá? E agora, aqui se eu clicar em tarefa já realizada, já vou enviar ela direto para finalizada, vou colocar ela com uma data retroativa. Então vamos imaginar que a pessoa chegou o chamado para você, mas como era urgente, você já até executou sem OS mesmo. Então quando você concluir o serviço, você pode vir aqui da baixa como data retroativa, né? Como já para poder até gerar seus relatórios e por aí vai, tá? Agora isso aqui é muito importante. Eu estou pegando o chamado e aí o Fractal está perguntando: você quer converter esse chamado em tarefa ou você quer converter em OS? Qual é a diferença de um para o outro? Converter para tarefa pendente, você ainda não liberou para execução. Você está enviando para o seu backlog, você está enviando para a sua carteira de serviços pendentes. Eles não estão liberados para executar ainda. Vamos supor que você olhou isso aqui, cara, essa bomba aqui, eu preciso do mecânico Juninho. E o Juninho, cara, o Juninho não está disponível ainda. O Juninho só vai vir amanhã. Então eu posso vir aqui, ó, ao invés de gerar uma OS para o Juninho, e o Juninho só vai fazer amanhã, eu gero uma tarefa pendente, coloco até a data de amanhã mesmo, ó. Cara, eu vou programar isso aqui para amanhã. Ainda não tem pessoa para executar. Amanhã às 8 da manhã. Beleza. Ficou legal, tá? E aqui embaixo, logo aqui ao lado, é enviar para o OS em processo.
a OS em processo, eu só envio para a OS em processo quando eu já vou liberar para execução. Então, eu sempre faço a seguinte pergunta: vou executar agora? Não. Então, eu envio para a tarefa pendente. Vou executar agora? Sim. Vou fazer, o Juninho está pronto, o Juninho está só esperando eu gerar o OS. Aí eu posso enviar direto para o OS em processo. Você entendeu a diferença? Tarefa pendente. Não está liberado para execução ainda. Está na etapa de planejamento e programação. OS em processo. Já foi liberado para o Juninho executar. Já entreguei a OS para ele. Já está tudo na mão do Juninho. Só tá liberado para execução. Ok? Então, tarefa pendente. Não está liberado para execução ainda. Estamos planejando e programando. OS em processo. Está liberado para execução. E o Juninho vai poder fazer. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, seguindo aqui, pessoal. Vou enviar para tarefa pendente, tá? Até porque a gente vai pegar o caminho mais longo, porque depois de tarefa pendente, a gente vai converter em OS para liberar para execução. Então, enviei para tarefa. Aí, aqui agora, essa aba de subtarefa é a área onde você vai montar o seu checklist, tá? Eu vou criar um checklist de algumas perguntinhas aqui, e esse checklist aqui a gente vai falar ele em plano de manutenção daqui a pouco. Então lá eu explico com um pouco mais de detalhe campo a campo, tá? É a mesma coisa. Então assim, só para adiantar para vocês, no Fractal, o que muda de uma corretiva para uma preventiva? Basicamente é o gatilho para a geração dessa OS. Por quê? Todas essas 4 abas aqui, a gente vai ter também lá na criação de plano de preventivo. O nome, o tipo, tudo isso. Subtarefa, a gente vai montar o checklist, depois vai pôr os recursos, os anexos, tá? O que muda basicamente preventiva e corretiva é o gatilho, tá? Porque a corretiva, eu estou gerando ela a partir de um chamado. A preventiva, a gente vai criar um plano e ela vai disparando automaticamente, mensalmente, quinzenalmente, trimestralmente, tá? Então aqui vou montar um checklist com as perguntinhas, tá? Por exemplo, aqui, ó. Sei lá, será necessário troca de peça? Aí vou botar aqui, ó, do tipo verificação que é aprovada ou falha, realizar teste de funcionamento da bomba. Ó, vou colocar aqui, ó, verificar se verificar se há algum componente precisando de reaperto, tá? Vou botar mais um aqui, ó. Analisar parte elétrica da bomba. E aí, por último, eu vou colocar um do tipo texto, tá? Eu vou colocar aqui, ó, observações gerais. Tá vendo? Vou colocar ele por último aqui. Tá vendo? Então, eu montei um checklist com as perguntinhas para o técnico realizar o apontamento dentro da OS, tá? Aqui agora eu clico em próximo. Ok? E agora eu cheguei na aba de recurso. Na aba de recurso é onde eu vou colocar aqui, ó, os recursos, né? Toda a parte de OPEX. Eu sempre gosto de frisar isso. Toda a parte de OPEX, que é peças, tá? Materiais, HH de pessoas, seus funcionários e serviços terceirizados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, recursos humanos, vou colocar que eu vou precisar de um analista, de um mecânico, deixa eu pegar aqui um mecânico. Aqui. Vou precisar de 2 horas de um mecânico. Ok? Vou clicar aqui em concluir. Pronto. Eu já peguei esse chamado, ele vai, ó, já até mudou de status, viu aqui? O status dele era em processo. Agora o status dele mudou para espera por uma OS, tá? Beleza. Agora esse chamado aqui virou uma tarefa pendente. Agora a gente vai para uma segunda tela, beleza? Vou clicar no menu, vou para a tela de tarefas, ordens de serviço. E olha quem está aqui, ó. Está programado para amanhã, dia 20/10. Tá vendo? Programado para amanhã,
dia 20/10. Pessoal, se você perceber aqui, tem um monte de tarefas de OS nessa tela, tá? Você pode vir aqui, ó, e aplicar um filtro, tá? Por data. Gente, tem muito tipo de filtro aqui, não tem como falar um por um, vocês podem explorar depois, tá? Mas eu vou usar um filtro aqui que eu uso muito, que é o filtro por data. Eu vou ver tudo que eu tenho programado para amanhã. Olha quem vai aparecer aqui. Aqui, ó. Bomba parou de funcionar. Lembra que eu criei uma tarefa e coloquei para amanhã? Então ela vai aparecer aqui. Antes de eu seguir com o fluxo de processo aqui, pessoal, eu queria só mostrar para vocês aqui essas telinhas aqui. Nessa tela é onde você vai fazer a gestão dos seus serviços. Seja um serviço ainda pendente, que não foi liberado para execução, seja um serviço que foi liberado para execução, está sendo executado, ou depois que eu executo o meu OS que estava em processo, ela vai vir para verificação. Então, aqui ela já foi executada e algum encarregado, supervisor, vai inspecionar, ver se está tudo ok, tá? E vai ver se está tudo ok e vai colocar, e vai liberar, e vai aprovar, né, o serviço, tá? Então, aqui, ó, OS em verificação, se estiver tudo certinho, ele vai enviar para concluída. Eu vou rodar o processo com vocês um a um aqui, etapa por etapa, cada colunazinha aqui do Kanban, tá? Mas só para que vocês tenham conhecimento desse fluxo, tá bom? Agora, além do Kanban, se você preferir, você pode trabalhar com a vista calendário, que ela também é muito boa, tá? Essa é a vista calendário que você pode trabalhar também, tá bom? Aí, por último, você tem também a vista de tabela. Tem gente que gosta de trabalhar no estilo Excel. Fique à vontade, tá? As três vistas aqui, ó, vai ter as mesmas tarefas, as mesmas OS, mesma coisa, só está mudando a visualização, tá? Então, tem a vista de tarefa pendente e a vista de ordem de serviço. Ela está com a data de amanhã, ó, dia 20/10. A data programada é dia 20/10. Estava programada para amanhã. Ele ia vir só amanhã, mas ele conseguiu adiantar o serviço externo que ele estava fazendo e ele já está aqui, está pronto. Então, eu quero adiantar esse serviço. Então, o que você pode fazer? A data estava programada para o dia 20, mas hoje você quer adiantar para o dia 19. Então, você vai vir aqui no reloginho, tá? E vai trazer ela para o dia 19. Vou adiantar. Vou executar agora, meio-dia. Tá bom? Observação. Estou adiantando o serviço porque o técnico está disponível. Tá? E vou reprogramar a tarefa. Tá? Então ela já mudou, está com a data do dia 19/10. Magna, agora eu quero executar, eu quero liberar para o Adalberto executar. O que você vai fazer? Você vai ou clicar sobre ela e transformar em nova OS, ou você vai clicar sobre ela, arrastar. Eu prefiro arrastar, que eu acho mais rápido do que clicar aqui. Eu posso simplesmente clicar nela, segurar e arrastar. Tá vendo? OS em processo. Tá? E agora eu vou apontar quem é o responsável pela execução. Vou pôr aqui o Adalberto. Adalberto Ferreira. Ok, ele é o responsável pela execução. Agora eu venho aqui em recursos e aponto material, pessoas, a equipe que vai trabalhar. Eu preciso de 2 horas de mecânico. Eu entro aqui e vou apontar aqui o Adalberto. Ah, uma observação bem rapidinho, pessoal. Ó, deixa eu limpar o filtro aqui, vai aparecer o Adalberto. Ó, Adalberto. Vou colocar o Adalberto aqui, beleza. Legal, e agora eu gero a OS. Olha a OS aqui, ó, tá prontinha. Agora eu vou simular o Adalberto. Eu sou o Adalberto, eu vou executar a OS. Então eu entro no OS, ok? Venho aqui embaixo, ó, clico nesse ícone aqui de detalhe da tarefa. Ó. Cliquei aqui, ó. Só um segundinho. Ó. Então, agora, nessa tela aqui, ó, a gente vai fazer o apontamento. Ó.
dos dados da tarefa, tá? Então, primeira coisa, se eu estou executando esse serviço, tá? Eu estou entrando, eu fui lá, eu sou o Adalberto, eu executei o serviço, agora eu vou estar baixo no sistema. Eu clico aqui em registro e eu vou fazer o apontamento do horário. Então, eu comecei a trabalhar 11 da manhã e terminei 11h40. Vou salvar. Beleza, ó, já pegou o horário aqui. Quando eu voltar, ele já vai atualizar aqui. Ó, lá. Comecei às 11, terminei 11h40, 40 minutos de execução. Aí aqui embaixo, ó, eu posso informar se o ativo teve falha. Eu vou dizer sim, teve uma falha mecânica. Ó, o ativo falhou? Tipo da falha, eu vou apontar aqui. Foi, sei lá, alta temperatura. Causa da falha, curto-circuito. Qual foi o método de detecção usado para identificar a falha? Foi análise de temperatura. Só um exemplo. Qual a severidade da falha? Severidade muito alta, tá? Qual o tipo de dano? Gerou dano ao meio ambiente, às instalações, lesões a terceiros? Não, não gerou nenhum tipo de dano, tá? O que causou interrupção de outros ativos? Não. O ativo parou? Foi para fora de serviço? Sim. Fora de serviço foi 11 da manhã. Beleza? Então, eu apontei os dados da falha aqui, tá? Vou clicar em salvar, para não perder esses dados aqui. E agora eu já apontei o horário, já apontei a falha, tá? Agora eu vou aqui na segunda abazinha, que é a aba de subtarefas. Tá vendo? Olha o checklist que eu montei. Estão vendo aqui? Eu montei um checklist com várias perguntinhas ali. E agora a gente pode ir respondendo por aqui, tá? Então, será necessário troca de peça? Não. Realizado o teste de funcionamento da bomba, aprovado. Verificar se há algum componente precisando de reaperto, aprovado. Analisar a parte elétrica, alerta. Observações gerais. E aí, no final, você vai dar baixa na OS. Vou clicar em salvar. Beleza. Então, já apontei aqui também o meu checklist. Agora, eu venho na aba de recursos. Se você precisar atualizar algum dado, você pode mexer por aqui. Vamos supor, olha só que ideia legal. O mecânico estava trabalhando e aí ele percebeu que deu um problema de curto-circuito. Ele precisou de um eletricista. Só que o eletricista trabalhou só 40 minutinhos. Então, eu posso clicar em adicionar e pôr aqui ó, o eletricista. Que a princípio era só o mecânico, mas ele precisou de um eletricista. E aí o eletricista trabalhou 40 minutinhos. Quem é o eletricista? O Adair. E vou salvar. Beleza, tá aqui, ó. Vou salvar. Por último, anexo. Eu posso anexar aqui alguma foto do serviço realizado, posso anexar qualquer tipo de imagem que você necessitar, você pode adicionar aqui, tá bom? Vou adicionar, eu posso vir aqui, ó, e anexar, tá? Feito isso, pessoal, já preenchi todas as 4 abas aqui, ó, da minha OS. Vou clicar em retornar. Quando eu clicar em retornar, o sistema vai identificar. Olha, você já preencheu 100% da OS. Quer enviá-la para verificação? Sim. Essa tela aqui, você pode omitir esse processo. Porém, esse processo aqui é onde o seu cliente vai assinar e testificar que você executou. Sabe quando você abre um chamado para um técnico, vai lá na sua casa, troca o modem ou refaz a fibra ótica, e aí ele termina, ele diz, ó, tá ok? Você, pô, tá ok, a internet voltou a funcionar. E aí ele pega a OS e pede para você assinar. Tá lembrado? Ele pede para você assinar para testificar que ele fez a correção. Então, é justamente isso aqui que o Fractal está fazendo. Então, você vai pedir, e você pode fazer isso pela tela do celular. Você apresenta o celular e a pessoa vem e assina, tá? Ele pode assinar pelo touchscreen mesmo. Ok? E aí eu venho aqui em qualificação e ele vai dar uma nota para o seu serviço. Vou dar uma nota de 4 estrelas. Ele bota o nome dele aqui, Carlos Magno, sei lá, matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui ele põe o nome dele e algum documento de identificação, o número de matrícula, o número de crachá, o CPF, enfim. Tá? Vou clicar em salvar. Agora essa minha OS, ela saiu de processo e veio para cá, ó, verificação. E aí o supervisor pode vir aqui e verificar o serviço. Ó, ele vai analisar, ok? Se ele estiver de acordo com todo o apontamento feito, ele vai finalizar essa OS da seguinte forma, ele vai clicar nela, arrastar e
enviar para concluída. E aí o frontal vai te avisar. Tem certeza que você quer enviar ela para concluída? Essa ação é irreversível. Depois que você enviar, ela não vai voltar mais. Depois que você conclui uma OS, essa OS não volta mais, tá? Para verificação, para execução. Aprovou e concluiu, você nunca mais volta com ela para cá. Vou clicar em sim, tá tudo certo. Pronto, pessoal, demos baixa no nosso serviço, está aqui, ó. Então, essa OS aqui, se você perceber, a gente rodou aqui todo o fluxo de processo de corretiva. Então, lá atrás, lá atrás era um chamado, você pegou aquele chamado, transformou em tarefa, transformou em OS em processo. Ela foi para verificação e você concluiu. Então, é assim que vocês vão trabalhar com corretiva. Aí eu só queria abrir um parênteses antes da gente fechar esse assunto aqui e ir para plano de preventiva para finalizar, que é o seguinte: essa OS corretiva aqui, ela foi gerada a partir de um chamado. Agora, vamos imaginar que o cliente não abriu um chamado para você, tá? Vamos imaginar que você passou lá, você foi lá, passou e viu que tinha um vazamento na bomba, beleza? Você viu que tinha um vazamento na bomba e você não tinha chamado. Você quer simplesmente abrir uma OS corretiva e resolver o problema. Como que você faz isso? Você não tendo um chamado? É simples. Você vem aqui no canto inferior direito, Magno, quero abrir uma OS corretiva por conta própria, tá? Você vem, clica aqui no canto inferior direito, no botão de adicionar, ok? Venho aqui em ativo, tá? Venho aqui em ativo e aponto o meu ativo aqui e sigo o processo normalmente. Ok? Tá aqui, ó. Aí seguiria o mesmo processo que a gente já conhece. Nome da tarefa, descrição, tipo, mesma coisa, tá? Então, só reformulando. Se você não tiver o chamado, tá? Se você não tiver um chamado aqui, como que você faz para abrir uma OS sem que tenha um chamado? Uma OS por conta própria. Venho aqui, ó, na tela de OS, clico no canto inferior direito, no adicionar, e vou gerar uma ordem de serviço. Beleza? Então, aqui a gente fechou dois assuntos. Primeiro, o módulo de chamados e segundo, o módulo de OS corretiva. Beleza? Agora, para a gente fechar, a gente vai para o plano de preventiva. Plano de tarefas, bomba, centrífuga ou tubo. Depois fica fácil para eu achar. E vou salvar. Tá? Aí agora, dentro do plano que eu vou criar as tarefas. Então, preventiva, corretiva, não vai ficar aqui no nome do plano, vai ficar dentro de tarefas, beleza? Dentro de tarefas agora, eu vou criar minha preventiva mensal de lubrificação. Sei lá, preventiva. Se você perceber, essa telinha aqui que eu estou agora, tá? É a mesma telinha que nós estávamos utilizando, tá? É a mesma tela que nós estávamos utilizando ali quando nós estávamos criando as corretivas, tá? Aqui, ó, a aba geral, a aba de subtarefa. Se você perceber, as 4 abas que a gente vai preencher aqui no plano de manutenção são as mesmas 4 abas que a gente preencheu no módulo ali na parte de OS corretiva. Então, vai se repetir um pouquinho que eu vou falar aqui, mas aí a gente ajusta, tá bom? Descrição. Aí eu vou botar o tipo de tarefa, classificação 1, classificação 2, mesma coisa que a gente falou na parte de corretiva. E por último, por ser uma preventiva mensal, eu vou associar aqui embaixo, ó, eu vou botar um ativador do tipo data. Tá vendo? A gente tem 4 tipos de ativadores, tá? Hoje eu vou falar desse aqui, o ativador por data. Amanhã eu falo desses outros 3, que é o assunto de amanhã também, tá bom? Então vamos lá, que amanhã eu falo de medidores e falo dos outros. Vou clicar aqui, ó, em ativador por data. Ele é mensal, então eu vou pôr a frequência aqui, ó, cada mês. Tá vendo? Agora que eu fiz, eu vou salvar. Salvar. Então eu fiz a preventiva mensal aqui, tá? Criei o plano. E agora, pessoal, assim como a gente fez lá na OS corretiva, nós vamos
tá? Então, nós vamos aqui, ó, tipo, classificação 1, classificação 2, ok? Botei o ativador, é fazer a cada uma vez por mês, salvei. Agora, em subtarefas, mais uma vez, pessoal, é simples, você vai montar o checklist da preventiva. Clicando no botão de adicionar e vai colocando as subtarefas. Então, você tem a subtarefa do tipo texto, tá? Nessa subtarefa do tipo texto, ela vai abrir um espaço para você escrever. Logo embaixo tem a subtarefa do tipo sim ou não, tá? Nessa tarefa do tipo sim ou não, na tarefa do tipo sim ou não, a gente você vai pôr um texto, né, uma pergunta, e embaixo o técnico vai poder responder sim ou não, tá? Não vai ser uma aba onde ele vai escrever nada, ele só vai selecionar o sim ou não relacionado à pergunta que você colocar. Número vai ser um campo de entrada de valores, você vai entrar com números. Verificação vai ser uma subtarefa onde, ao invés de aparecer a opção de preenchimento sim ou não, vai aparecer aprovado, falha e alerta, tá? Leitura do medidor, isso aqui a gente vai falar amanhã. GPS, você pode habilitar, colocar uma subtarefa do tipo GPS, que aí a pessoa vai ter que habilitar o GPS do celular para pegar a data, horário e local que ele está finalizando aquela OS. Isso aqui é muito bom para você monitorar a sua equipe. Tá? Aqui é lista, que aí você pode configurar o preenchimento, ao invés de ser sim ou não, você pode criar conforme ou não conforme, tá? E aqui é um de data e hora, para você pôr ali um campo onde ele vai entrar e vai preencher e vai fazer um apontamento ali de data e hora, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó data e hora. Seguindo, nós vamos botar aqui uma subtarefa. Vou botar do tipo sim ou não. Ó, será necessário, sei lá, desmontar o equipamento? Ok. Vou adicionar outra aqui. Realizada a lubrificação? Vou botar do tipo sim ou não. Aí aqui vou colocar aqui, só para nível de exemplo, uma aqui, ó, verificação. Sei lá, após a preventiva. Informar, após a preventiva, qual o status do ativo. Vou botar de verificação para aparecer aprovado e falha ali. Vou salvar. Vou colocar também uma subtarefa do tipo número. Vou colocar aqui, ó, informar valores atuais do orímetro. Tá? E uma coisa importante, pessoal, nessas subtarefas aqui, você tem duas opções aqui em cima, que é colocar ela como preenchimento obrigatório e colocar anexo obrigatório, tá? Então, se eu colocar como obrigatório, a pessoa não vai conseguir dar baixa na OS enquanto não for preenchido esses dados aqui, tá bom? Então, montei o checklist aqui, ó, e vou adicionar um check. Eu gosto sempre de pôr, por último, um do tipo texto. E bota aqui observações gerais. Tá? Beleza. Montei o checklist, agora eu vou para recurso. E aí eu vou adicionar aqui. Para fazer essa preventiva de lubrificação, eu preciso de um mecânico. Ó, vou precisar aqui, para fazer essa lubrificação, de 2 horas no mecânico. Beleza. Aí, por último, eu posso aqui em anexo pôr uma imagem, o que quer que seja, um manual, tá? Então, pessoal, é muito simples. Tem tudo a ver com a corretiva que a gente criou. Então, agora, ó, eu criei esse plano de preventiva mensal, mas aqui é só um texto. O que diz realmente que ela é mensal é no ativador aqui embaixo, tá vendo? Botei o ativador para fazer a cada um mês. Ah, ela é trimestral. Fazer a cada 3 meses. Entendeu? Posso mudar o nome aqui. Tá? Beleza. Feito isso, o que a gente pode fazer? É o que eu falei, o que diferencia
um plano de preventiva de um corretivo? É o ativador, tá? Então, se você recordar ali com a preventiva ou com a corretiva, eu criei ela manualmente. A preventiva não. Ó, criei ela. Agora, por último, o que a gente vai fazer aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, ok? Associar o ativo desse plano. Porque sabe quando você escreve um e-mail, só que você não coloca o destinatário e ele fica salvo em rascunho? Foi basicamente aqui o que a gente acabou de fazer, tá? A gente escreveu um e-mail, vamos dizer assim, criamos um plano rascunho. Agora, para efetivar esse plano, eu tenho que colocar aqui em ativos associados, eu preciso associar aqui o meu equipamento, tá? Então, eu vou clicar em adicionar e vou pesquisar, vou procurar aquela nossa bomba lá de outubro, ó. Por isso que eu boto outubro. Fica um pouco brega, né? Botar o mês na frente dos ativos, mas depois fica fácil eu achar aqui, tá vendo? Então, bomba centrífuga. Eu estou dizendo que essa é uma lubrificação trimestral. Aí aqui embaixo, o que você vai fazer? Você vai realizar o apontamento da última preventiva, da última vez que você realizou essa OS de preventiva de lubrificação. Isso você vai fazer uma vez só na vida, tá? Então, eu disse que é para ela disparar a cada 3 meses. E aí eu tenho que apontar uma data base para ela disparar. Então, se eu disser aqui, ó, eu venho aqui e digo o seguinte: olha, essa preventiva, a última vez que eu fiz, foi em julho. Então, julho, agosto, setembro. Ó, vou colocar aqui que a última vez que eu fiz ela foi no dia 18 de julho. Então, o que vai fazer, pessoal? Ela vai calcular 3 meses e vai disparar hoje, ó, no mês 10. Tá? Vamos supor que eu acabei de fazer a preventiva agora. Eu vou botar a data de hoje. Daqui a 3 meses ela vai disparar. E vou clicar aqui em cima, iniciar tarefa. Beleza. Prontinho. Então, nosso plano de manutenção está pronto. Então, repetindo, só recapitulando. Primeiro, eu criei o plano, tá? Plano de tarefa bomba centrífuga outubro. Dentro de tarefa é onde eu vou criar as preventivas. Então, eu criei essa trimestral. Você pode criar várias, pode ter 10 tarefas aqui dentro. Trimestral, quinzenal, anual, diária, pode estar tudo aqui, tá? E, por último, eu associo o ativo para que esse plano possa passar a valer, tá? Vamos lá. Voltando aqui, então o plano de preventivo é assim que você vai trabalhar. Só abrir aqui um adendo importante para a gente fechar, que é o seguinte: eu criei um plano ativado por data, tá vendo? A cada 3 meses. Só que você pode também criar um plano ativado por evento, que seria um plano de tarefa de corretiva, tá? Magro, como assim? Corretiva planejada? Sim, corretiva planejada. As pessoas muitas vezes acabam confundindo planejamento com programação. Então, planejamento é como eu vou fazer e o que eu vou usar. Programação é quando eu vou fazer. Então, assim, vamos imaginar aqui que você tem um rolamento aí do motor da sua bomba. Você tem como programar uma emergencial, o dia que ela vai romper essa correia? Não. Agora, o dia que essa correia vier a romper e parar o meu ativo, o que eu faço e o que eu utilizo, como eu faço e o que eu utilizo para realizar essa troca? Aí eu posso criar um plano, vou criar aqui, ó, vou clicar em adicionar, tá? Vou criar um plano aqui, chamar de teste, tá? Seria a corretiva, vou botar aqui, ó. Seria a corretiva de troca de rolamento, tá? Então, assim, qual a utilidade disso, pessoal? A utilidade é o seguinte: você pode criar esse plano de corretiva e deixar ele guardado. É como se você montasse um procedimento, pegasse esse procedimentozinho e guardasse ele na gaveta. O dia que ocorrer aquele problema, tá? Você vai simplesmente abrir a gaveta, ok? Você vai simplesmente abrir a gaveta, pegar esse procedimento e utilizar. Enquanto você não tem o procedimento, você precisa ficar, toda vez que tiver uma corretiva, você vai precisar ficar criando
esse procedimento na hora, entendeu? Agora, se você já tem esse procedimento pronto, você utiliza ele, não precisa ficar mexendo, não precisa ficar todas as vezes fazendo um procedimento. Eu vou criar uma OS qualquer aqui, tá? O que eu quero mesmo é mostrar para vocês a diferença do ativador. Magno, eu quero criar um procedimento de corretiva para troca de rolamento, tá? Então, você concorda comigo que essa corretiva por evento, ela não vai ter uma data certa para disparar, mensal, quinzenal, não, é sob demanda. Então, você não utiliza o ativador data, você utiliza o primeiro, ativador de evento, tá? E eu vou criar aqui um evento chamado, acho que eu já até tenho aqui, ó, troca de rolamento, ó, tá? Então, o evento é troca de rolamento. Aí eu posso vir aqui em subtarefas, ó, e montar o meu checklist. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui que a gente está um pouquinho atrasado. Teste 1, teste 2, ó, teste 2 e texto. Observação. Pronto. Montei um checklist, posso pôr o material, posso pôr tudo, posso colocar tudo. Então, tá vendo? Eu criei uma preventiva trimestral e criei também uma corretiva troca de rolamento. Se eu estiver abrindo uma OS aqui, ó, uma OS corretiva, quando eu apontar o ativo, se eu apontar um ativo qualquer, clicar em próximo, eu vou para a tela onde eu tenho que preencher tudo, tá vendo? Agora, se eu estiver usando um plano de corretiva planejada, quando eu apontar o meu ativo aqui, ó, ele já vai entender aquele planozinho ali. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai me avisar. Olha, você tem um plano de troca de rolamento. Eu posso dar um play aqui, ó, e já usar ele todo. Tá? Eu usando, cara, ele já vai aqui, ó, ele já criou a tarefa para mim com todos aqueles dados lá, ó, corretiva, nome, ó, subtarefa. Tá vendo? Então, assim, uma dica, e agora a gente fecha. Monte seus planos de corretiva também, deixa ele guardado. Porque o dia que a demanda chegar, você dá um play e ele já cria a tarefa corretiva para você. Você não precisa ficar lá apontando tipo, classificação I2, nome, material, recurso, anexo, uma série de coisas. Você deixa procedimentado e você utiliza sob demanda. E agora, fechando com chave de ouro, a preventiva, toda vez que chegar o dia da execução, ela vai cair aqui, tá vendo? A preventiva, você não precisa criar ela aqui. Ela aparece aqui, tá? Ó, preventiva trimestral, tá aqui, ó. Aquele plano que eu fiz de preventiva trimestral é essa tarefa aqui. Perceba, eu criei o plano da preventiva e disse que é para disparar a cada 3 meses. Eu não fui aqui no adicionar e criei ela, não. Ela vai aparecer automaticamente. Chegou o dia de execução, eu vou pegar aqui, ó, vou até reprogramar ela para hoje, ela estava para ontem, dia 18. Lá no plano eu coloquei a última data, dia 18. Vou botar aqui para hoje. Vou reprogramar. Ela está aqui, ó, tá no planejamento para hoje. Tá vendo? Aí, se eu executar ela hoje, daqui a 3 meses ela vai aparecer aqui de novo. Aparecendo aqui, pessoal, é o mesmo procedimento. Clico sobre ela, gero um novo OS, ou pego ela, arrasto e solto. Simples assim. Tá bom? Pessoal, encerramos por hoje, tá? Ó, nós temos também a nossa página no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, assim, Spotify, gente, coisa legal. Entra no Spotify, pesquisa lá, Heróis da Manutenção, tá? Ou então pesquisa por Heróis da Manutenção ou Fractal Brasil. Então você vai encontrar lá o nosso podcast, é isso mesmo. Cara, é um podcast de 25 a 30 minutinhos. Você pode ouvindo no carro, no ônibus, pode ouvir no horário de almoço. Então, assim, vale super a pena, tá? Gente, um abração para vocês. Até amanhã, às 11. Desculpa aí os empecilhos de hoje. Tchau, tchau. Até amanhã.